Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos continuar com o estudo do verbo, tá? Hoje, tempos e modos verbais, formas regulares e irregulares. Então, vamos ao tempo presente do indicativo. O presente do indicativo indica ações que acontecem em meio à fala, quer dizer, no momento da fala, também ações que são habituais e ações que ocorrerão no futuro próximo. Eu amo os alunos do 7º ano, então acontece a ação no momento, não é? Marcos dá aulas de português, ações habituais. Percy Jackson é um semideus, não é? Acontece no momento da fala. Amanhã te ligo cedinho. Ou apesar de ser amanhã, está no presente. Ocorrerão no futuro próximo. Vivemos tempos complicados. Então, acontece no momento da fala. Certo? Então, esse aí são os valores semânticos do tempo presente do indicativo. Mas, atenção, o presente pode também ser utilizado para indicar ações no passado histórico. Veja, em 1922 ocorre a Semana de Arte Moderna. Apesar de ser uma data bem passada, um passado distante, o tempo está no presente, pode ocorrer isso. Em 2011, caem as torres gêmeas em Nova York. Em 2011, cai, não é? Tempo presente, porque aqui está falando de um passado histórico. Em 1888, a princesa Isabel assina a Lei Áurea. Então, o tempo presente tem essas características. Você vai explicar um valor semântico desse nos exercícios ou na sua avaliação. Agora, tempo presente do indicativo. É presente ainda, continua, tá? Veja, aqui tem o verbo estudar, entender e diminuir. O presente tem a primeira pessoa sempre terminada em O. Eu estudo, eu entendo, eu parto, eu trabalho, tá? Então, estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda. Nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Entender. Verbo de segunda conjugação, porque é terminado em ER. Eu entendo, tu entendes, ele entende. Nós entendemos, vós entendeis, eles entendem. E aqui é partir, tá? Partir. Eu parto, tu partes, ele parte. Nós partimos, vós partis, eles partem. Né? Então, presente do indicativo. Aí vamos para o tempo pretérito do indicativo. O pretérito perfeito indica ações concluídas no passado. Então, ações terminadas, né? O garoto perdeu os pais durante a guerra. Ação concluída, passado terminado. As meninas comeram a deliciosa sobremesa. Comeram, né? Passado concluído. Agora, o tempo pretérito imperfeito indica ações contínuas do passado. Nós caminhávamos todos os dias pela manhã. É ação contínua, porque não é uma ação concluída, terminada. Eles vendiam bombons a todos os garotos da rua. Vendiam, né? É uma ação contínua no passado. O pretérito mais que perfeito é aquele tempo, o mais fácil de identificar, porque aquela terminação lá, não é? Aqui, ó, cessara, né? E é um tempo que é diferente, né? Então, indica ações ocorridas no passado distante, que tenham ocorrido antes de outras ações também no passado. Felipe tirara dúvidas comigo antes de isso acontecer. Então, veja, aqui um fato no passado e aqui o tirara, que é o pretérito mais que perfeito.
Quando a polícia chegou, a confusão já cessara. Cessar aqui aconteceu antes de a polícia chegar aqui, ó, chegou, no passado aqui, tá bom? Veja, informalmente, né, na fala, às vezes preferimos usar, não é, o mais que perfeito no tempo composto, com os auxiliares ter ou haver, né? Então, Felipe tirara, podia ser tinha tirado ou havia tirado dúvidas. Quando a polícia chegou, a confusão já cessara, ou já tinha cessado, ou já havia cessado, certo? Então, no dia a dia é usado mais com a locução, ter ou haver, né, no tempo composto, certo? Aí vem tempo pretérito do indicativo. Aqui eu tenho o pretérito perfeito, o imperfeito e o mais que perfeito, não é? O pretérito perfeito, eu amei, tu amaste, ele amou. Nós amamos, vós amastes, eles amaram. Tu aqui amaste e vós amastes. Veja que tem esse S aqui de diferença, tá bom? Cuidado. O imperfeito. Eu amava, tu amavas, ele amava. Nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Pretérito imperfeito. O mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, ele amara. Nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Então, o pretérito perfeito tem a primeira pessoa terminada em i ou ei. Eu amei, eu parti, não é? O imperfeito, a primeira pessoa terminada em ia ou vá. Eu amava, eu partia. E o mais que perfeito com a terminação ra. Eu amara, tu amaras, certo? Aí vem o pretérito perfeito agora do verbo romper. Segunda conjugação, porque é terminado em er. Eu rompi, tu rompeste, ele rompeu. Nós rompemos, vós rompestes, eles romperam. Tu rompeste e vós rompestes. Tem o S aqui. Cuidado no pretérito imperfeito da segunda pessoa, tu e vós. Pretérito imperfeito. Eu rompia, tu rompias, ele rompia. Nós rompíamos, vós rompíeis, eles rompiam. Certo? O mais que perfeito. Eu rompera, tu romperas, ele rompera. Nós rompéramos, vós rompereis, ele rompera. Eles romperam. Eles ou elas, tá? Romperam. Vamos ao próximo. Agora, tempo futuro do indicativo, né? O tempo futuro do presente indica ações certas ou prováveis, situações condicionais ou intenções futuras. Será que conseguiremos resolver os problemas do mundo? Será que conseguiremos? Pode ser vamos conseguir ou iremos conseguir também com a locução, tá bom? Com a locução verbal. Amanhã será um dia perfeito. Amanhã pode ser também vai ser ou irá ser, com a locução. Todos acionarão a Justiça Federal. Pode ser vão acionar ou irão acionar. Eu esperarei pelo melhor filme de Hollywood. Pelo aqui. Vou esperar ou irei esperar. Pode ser também com a locução, tá certo? Então, é uma ação certa, não é? Ou provável, condicionais ou intenções futuras. O tempo futuro do pretérito indica ações hipotéticas ou surpresas. O filme renderia ao diretor o Oscar. Renderia, não é? Ações hipotéticas, tá certo? Eu compraria 2 casas em Búzios, se pudesse. Poderia também, com a locução verbal, iria comprar. Todos contribuirão com as finanças. Iriam contribuir. Renderia, iria render. Aqui com a locução verbal, tá certo? Atenção! Informalmente, os tempos futuros
se realizam em formas compostas, tá certo? Futuro do presente, ir, mais o verbo principal. Futuro do pretérito, iria, mais o verbo principal, tá? Com essas formas também. Aí vem tempo, futuro do indicativo. Esse aqui é o futuro do presente e futuro do pretérito. Futuro presente, futuro do pretérito, futuro presente e do pretérito. Do verbo passar. Eu passarei, tu passarás, ele passará. Parar. Eu pararei, tu pararás, ele parará. Nós pararemos, vós parareis, eles pararão, eles ou elas. O pretérito. Eu pararia, tu pararias, ele pararia. Nós pararíamos, vós pararíeis, eles parariam. Defender. Eu defenderei, tu defenderás, ele defenderá. Nós defenderemos, vós defendereis, eles ou elas defenderão. Futuro do pretérito. Eu defenderia, tu defenderias, ele defenderia. Nós defenderíamos, vós defenderíeis, eles defenderiam. Sorrir. Eu sorrirei, tu sorrirás, ele sorrirá. Nós sorriremos, vós sorrireis, eles sorrirão. Futuro do pretérito. Eu sorriria, tu sorririas, ele sorriria. Nós sorriríamos, vós sorriríeis, eles sorririam. Então, tem outros verbos que você também pode treinar com outros verbos. Agora, vamos para verbos regulares, tá? Chamam-se regulares os verbos que se encaixam nos mesmos modelos das 3 conjugações, primeira, segunda e terceira. Ou seja, é o verbo que não muda a conjugação, tá? Vamos, por exemplo, o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta. Então, tem o mesmo radical em todos os tempos, né? Todos os tempos. Aí, como não sofre alteração, é chamado regular, tá? Então, são exemplos de verbos regulares. Verbo andar, correr, amar, ficar, suportar, assistir, viver, regar, comer, caminhar e lavar, tá? Então, vamos para o assistir, conjugado. Ficar. O ficar aqui muda o fiqueis com somente o fonema, tá? Mas ele é regular mesmo, tá? Então, assistir, pretérito perfeito. Eu assisti, tu assististe, ele assistiu. Nós assistimos, vós assististes, eles assistiram, tá? Suportar, no presente. Eu suporto, tu suportas, ele suporta. Nós suportamos, vós suportais, ele suporta. Viver. Eu viverei, tu viverás, ele viverá. Nós viveremos, vós vivereis, eles viverão. Comer. Eu comia, tu comias, ele comia. Nós comíamos, vós comíeis, eles comiam. Caminhar. Agora no futuro do pretérito. Eu caminharia, tu caminharias, ele caminharia. Nós caminharíamos, vós caminharíeis, eles caminhariam. Caminharão, certo? Futuro do pretérito. Caminharia, tu caminharias, ele caminharia. Nós caminharíamos, vós caminharias, eles caminhariam. Caminhariam, que é pretérito, tá? Aqui, pretérito, caminhariam, tá certo? Então, os regulares, eles possuem a mesma conjugação em todos os tempos, não muda. É diferente do irregular, porque o irregular, ele já muda. Por exemplo, eu peço, tu pedes, já muda completamente. Então, ele é irregular, porque muda o radical, certo? E o irregular não muda. Agora, verbos irregulares. Chamam-se irregulares os verbos que não se encaixam nos modelos das 3 conjugações, havendo a necessidade de modificar o radical e as desinências, tá? Às vezes ele muda no radical, às vezes nas desinências, que é a terminação, tá?
Então, são exemplos de verbos irregulares. O verbo ser, que muda completamente, né? Eu sou, aí tu és, ele é, muda completamente. O estar, não é? Eu estou, tu estás, o estar, ele muda a terminação. O ir muda muito, né? O haver também, o saber, o fazer, né? O trazer, o querer, o ouvir, o caber, são verbos que mudam o radical ou as desinências. Então, esses verbos são chamados verbos irregulares. Agora, há uma maneira de você identificar, assim, com rapidez, se o verbo é regular ou irregular. Então, se você conjugar o verbo no presente do indicativo ou no pretérito perfeito indicativo, ele vai mostrar irregularidade nesses dois tempos, tá? Ou no presente ou no pretérito. Então, se tiver dúvida, conjuga esses dois tempos, que aí o verbo vai mostrar irregularidade, tá bom? Olha só, eu não caibo nesta roupa. Eles não cabem nesta roupa. Olha aqui, ó, como mudou, tá certo? Então, é irregular, porque mudou aqui, não é? A conjugação aqui. Eu não faço parte desta gestão. Tu não fazes parte desta gestão. Veja como mudam. Faço e fazes. Já mudou o radical aqui, né? Aí, eu sou professor de capoeira. Ele é professor de capoeira. Veja como mudou também aqui. Então, é irregular, tá? Eu não vou ao clube amanhã. Eles não vão ao clube. Veja como mudou aqui a conjugação. Não é o radical, porque o verbo é tão curtinho que ele mostra já a irregularidade aí, tá? Eu ouço vozes à noite. Meu pai não ouve nada. Olha como mudou também, é irregular. Quando é regular, não muda esse radical nem a terminação. Eu sei tudo sobre o livro. Ele sabe todos os padrões verbais. Sei aqui e sabe. Então, aqui são verbos irregulares, tá? Porque sofre alteração ou no radical ou nas desinências. E se você tiver dúvida se o verbo é regular ou irregular, você conjuga no presente ou no pretérito perfeito, que aí o verbo vai mostrar a irregularidade nesses dois tempos, sem margem de dúvida. Então, vamos ao exercício de fixação. Vamos ao poeminha aqui, né? Poeminha do contra. Todos esses aí estão atravancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarinho. Aí tem aqui o pássaro, né? Poemize-se. Então vamos lá. Após a leitura do poema de Mário Quintana e a análise das imagens, respondam ao que se pede. Em que tempo e modo encontra-se o verbo passarão? Então, a forma verbal passarão encontra-se no futuro do presente, né? No modo indicativo. Decomponha o verbo passarão, indicando a vogal temática, o radical e a desinência. Passarão, qual é o radical? Vai até o passe, né? Com o SS, né? O radical até aqui, ó. P-A-S-S. Essa parte não muda, que é o radical, né? Aí a vogal temática é o A, porque vem do verbo passar, que é de primeira conjugação. E a desinência, rão, que é a terminação. Essa desinência é modo temporal e número pessoal. Isso aqui indica que está no futuro, terceira pessoa, indica o modo, o tempo, a pessoa e o número. Conjugue o verbo passarão no futuro do pretérito, tá? Futuro do pretérito. Então fica, eu passaria, tu passarias, ele passaria.
Nós passaríamos, vós passaríeis e eles passariam, certo? Aí vamos a D. Seria possível substituir a forma verbal passarão por um tempo composto, mantendo-se a mesma ideia do texto original. Lembra que o verbo no futuro pode ter aquela forma composta, não é? Aquela forma, a locução, não é isso? Então, mantendo-se a correção gramatical, seria possível substituir o verbo passarão pelas formas compostas irão passar ou vão passar, certo? Aí vem. Explique o sentido e indique em que forma nominal se encontra a expressão verbal. Estão atravancando. Letra E. Veja, aqui está a forma composta, não é? Estão atravancando. A forma verbal estão atravancando encontra-se no gerúndio e indica fato contínuo, ou seja, a ação composta ocorre progressivamente ao meio a fala. Tá? Letra F. Defina hipóteses para o sentido construído pelo eu lírico em relação entre as palavras passarão e passarinho. Tá? Então, veja, aqui ele deveria usar o verbo, né? E eu passarinho. Tá? Aqui são hipóteses, não é? Como você entendeu lá o poema. Todos esses aí estão atravancando o meu caminho. Eles passarão, eu passarei. Então, é uma resposta pessoal, mas a sugestão, uma sugestão poderia ser essa. O eu lírico, que é o eu, o personagem que fala no poema, né, como se fosse o personagem, que não é personagem, é o eu lírico, na construção do texto, adota expressões cujo sentido é completamente diferente, sugerindo a relação entre o verbo passar e o substantivo passarinho. É como se esse nome passarinho fosse um verbo. Dessa maneira, percebe-se uma ideia de que os problemas vão se resolver, que os problemas passarão. E as nossas vidas serão permeadas de liberdade, de tranquilidade ou criatividade, que é o passarinho, não é? Então, aí ele usou a palavra passarinho como se fosse um verbo. Explique em que modelo de conjugação estaria a forma verbal poemize-se. Em que modelo de conjugação, tá? A forma verbal poemize-se é um neologismo, ou seja, uma palavra nova, não é? É uma palavra inventada, com o sentido de viva a poesia, faça poemas, não é? Ou leia poemas. Para essa discussão, vê-se que o eu lírico adotou um modelo de primeira conjugação. Assim, a forma infinitiva do verbo seria poemizar-se. Tá? Poemize-se aqui, ó, seria poemizar-se. Ele conjugou o verbo de um substantivo, ele transformou num verbo, né? Porque o substantivo é poema, e ele colocou poemize-se, certo? Então, aqui, ele fez essa metáfora, né? Metáfora para transformar em verbo. Aí, H. Conjugue o verbo atravancando nos 7 tempos do indicativo. Tá? Então, no presente, no pretérito perfeito, no imperfeito, no mais que perfeito, no futuro presente e futuro pretérito. É nos 6, né? São 6 tempos, não é 7 não, tá? Nos 7 tempos. Então, vamos conjugar nos 7 tempos, tá bom?
Atravancando vem do infinitivo atravancar. Então, presente. Eu atravanco, tu atravancas, ele atravanca. Nós atravancamos, vós atravancais, eles ou elas atravancam. No pretérito perfeito, eu atravanquei, tu atravancaste, ele atravancou. Nós atravancamos, vós atravancastes, eles atravancaram. O atravanquei aqui só muda de fonema, tá? Mas tem o mesmo, só muda a letra, mas o fonema é o mesmo, né? Atravanquei. Pretérito imperfeito. Eu atravancava, tu atravancavas, ele atravancava. Nós atravancávamos, vós atravancáveis, eles atravancavam. Pretérito mais que perfeito. Eu atravancara, tu atravancaras, ele atravancara. Nós atravancáramos, vós atravancareis, eles atravancaram. Futuro do presente. Eu atravancarei, tu atravancarás, ele atravancará. Nós atravancaremos, vós atravancareis, eles atravancarão. Futuro do pretérito. Eu atravancaria, tu atravancarias, eles atravancariam. Nós atravancaremos, vós atravancarias, eles atravancariam. Certo? Então, aí, esses tempos dá para você fazer com calma no caderno. São os 6 tempos do modo indicativo. O presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito. Os 6 tempos, tá certo? Então, boa tarde e até a próxima.